Olá, sejam bem-vindos à nossa nova série Família que Forma Campeões. Essa não é apenas um conteúdo, uma série sobre esporte, é um convite para você olhar de verdade para o papel da família na formação de um jovem atleta. Então, aqui a gente vai falar sobre propósito, vai falar sobre inteligência emocional, equilíbrio, visão de futuro, que é tão importante, mas acima de tudo, vamos falar sobre presença. Eu sou Renata Fernandes, treinadora mental aqui do meu Mindset Campeão e apaixonada por essa missão aí de formar não só campeões no pódio, mas campeões também para a vida. Então, você vai ver que em cada episódio aqui, a gente vai aprofundar os temas que muitas vezes ficam escondidos aí nos bastidores, como lidar com a pressão, como acolher seu filho sem mimar demais, como incentivar sem sobrecarregar e o mais importante, como transformar o ambiente familiar num verdadeiro time de alta performance emocional e mental. Porque no fim das contas, não é o treino que mais pesa, é o olhar, é a palavra, é o exemplo, é um incentivo. E essa série é para você, pai, mãe, educador, que acredita que o esporte pode ser uma ponte. E uma ponte para o futuro mais forte, mais feliz, mais consciente. Bora juntos? Vamos começar? Então vamos lá. Agora, no episódio número 1, a gente vai falar sobre a inteligência emocional no esporte. Essa inteligência que começa em casa. Você, por acaso, já se sentiu perdido, tentando ajudar seu filho, claro, né, a lidar com a frustração depois de uma derrota, depois de um erro, e você já percebeu que o problema nem é o erro técnico em si, mas é a forma como ele reage emocionalmente ao erro? Talvez já tenha passado por isso, né? Então, o talento leva ao topo, com certeza, mas só a inteligência emocional que mantém o jovem atleta lá. Então, hoje a gente vai falar um pouco como que essa inteligência emocional nasce em casa e como que os pais emocionalmente inteligentes ajudam os filhos a crescerem fortes dentro, né, e fora das quadras dos campos. Então vamos lá, o que é inteligência emocional? Vamos começar perguntando isso, né? Se a gente for levar a definição aí como Daniel Goleman fala, inteligência emocional é autoconsciência, é o autogerenciamento, é a consciência social, são as habilidades que a gente tem de se relacionar, de ter uma boa tomada de decisão de forma responsável, como que a gente se adapta ao contexto, né, no dia a dia, e como que essas competências ajudam um jovem atleta a lidar com a pressão, com a frustração, com a comparação e com a vitória. Vamos lá. Os pais que aplicam a inteligência emocional no dia a dia, eles geralmente têm algumas características aí bem inteligentes emocionalmente. Primeiro, eles reagem com empatia aos erros. Segundo, eles sabem ouvir sem julgar. Terceiro, eles estimulam os filhos a crescerem e amadurecerem. Eles criam ambientes seguros. E aí, às vezes, você pode pensar, mas meu filho explode, ele se fecha. E aí, o que eu faço nessa hora, Renata? Ele está espelhando o que você vive. Porque você é o espelho emocional dele mais importante. Então, como será que você tem reagido? E como é que a gente consegue aplicar os 5 pilares aí da inteligência emocional no dia a dia? O primeiro deles, autoconsciência. Então, ensinar o jovem a identificar e a nomear o que sente. Você pode perguntar, exatamente o que você sentiu no treino, meu filho? O autogerenciamento são técnicas simples para o controle emocional, como uma respiração, uma pausa estratégica, uma ancoragem. A consciência social, a gente pode ensinar compreendendo o impacto das próprias emoções nas relações esportivas ali, com relação aos adversários, aos colegas, aos treinadores. As habilidades de relacionamento, como é que a gente consegue trabalhar isso? Desenvolvendo empatia, uma escuta ativa, comunicando sem julgamento. E a tomada de decisão responsável, como é que a gente pode fazer isso? Pode incentivar a reflexão. O que eu posso aprender com essa situação?
que eu posso aprender e como é que eu posso melhorar? Sempre trabalhando, né, com essas duas perguntas aí. Vamos dar um exemplo aqui. O Kevin Durant, durante seu discurso lá para receber o prêmio do MVP da NBA em 2014, o atleta Kevin Durant fez uma das declarações mais emocionantes da história do esporte profissional. Porque ele falou: "Você me fez acreditar. Quando eu não comia, você deixava de comer para que eu pudesse. Você me ensinou a trabalhar duro, a acreditar em mim. Você é a verdadeira MVP." Foi a declaração que ele fez para a mãe dele, porque a mãe, Wanda Pratt, foi uma liderança silenciosa e muito emocionalmente presente, mostrando sempre firmeza, força, sem ser rígida e sem ser super protetora, mas com aquele apoio. Então ela lidava bem com as derrotas dele, ela escutava, ela conversava e não tinha aquela cobrança excessiva. Ela preparou o emocional dele antes do físico. Se a gente for dar um exemplo aqui no Brasil, a jogadora Ana Moser falava muito que é possível liderar com firmeza e humanidade ao mesmo tempo. Então, Ana Moser brilhou no vôlei feminino aí lá nos anos de 1990, numa geração marcada por muita pressão e muita exigência por resultados. E mesmo sendo uma das líderes técnicas da equipe, ela foi reconhecida por algo ainda mais raro naquela época: a capacidade de manter o equilíbrio emocional da equipe nos momentos difíceis. Então, nos bastidores, era ela quem acolhia as companheiras quando choravam após uma derrota, ela que mantinha calma nos jogos decisivos, ela que conversava com os treinadores e dirigentes com firmeza, mas com muito respeito. Então, ela se tornou um símbolo de força emocional silenciosa, né? Uma líder que ensinava com a postura, não necessariamente com os gritos e tudo mais. E como é que a gente pode fazer essa conexão com os pais? A casa é o primeiro time que o jovem atleta conhece. E os pais, vocês, são os capitães desse time. Então, quando vocês agem com firmeza, com empatia, com acolhimento, como a Ana Moser fazia, vocês estão dando uns bons exemplos para os atletas, para os jovens atletas. Deixa eu dar um outro exemplo, Kobe Bryant. Ele falava: existem dias que você não se sente bem, mas é justamente nesses dias que você deve treinar seu autocontrole. Então, Kobe Bryant, o grande atleta aí da NBA, ele começou a carreira com um talento assim fora do comum, mas também com um jovem muito impulsivo, porque muitas vezes ele era considerado até arrogante, né, emocionalmente reativo. E nos primeiros anos da NBA foram marcados por muitos conflitos com outros colegas, com o treinador e até com torcedores. Mas após se tornar pai, passar por momentos de crise pessoal, ele iniciou uma transformação interna. Ele passou a estudar o comportamento humano, a fazer meditação, técnicas de visualização e desenvolveu uma rotina mental diária de foco e de controle emocional. Ele até criou o conceito lá, Mamba Mentality, né? Que não era apenas sobre vencer, mas era sobre dominar a si mesmo, todos os dias. E aí essa mudança fez dele um líder respeitado. Aí ele se tornou calmo, focado e acabou virando uma inspiração aí global. Então, os filhos não nascem com a inteligência emocional, eles aprendem com o exemplo. Kobe Bryant provou que é possível treinar o emocional como se treina o físico. E isso começa onde, pais? Em casa, com escuta, com presença, com disciplina, com apoio emocional e com acolhimento. Vamos lá colocar um exercício aqui em prática? É o diário da consciência emocional familiar. Como assim? Todos os dias, só uma sugestão aqui, uma inspiração, para vocês criarem esse hábito diário, né, de refletir sobre as emoções da família. Então, antes de dormir, cada membro ali da família pode anotar ou pode simplesmente falar uma emoção que sentiu naquele dia, um momento de superação ou um aprendizado de alguma coisa diferente que teve e um desejo que ele também tem para o próximo dia. Então, se a gente refletir o que aconteceu, se a gente vê o que aprendeu e se a gente já souber o que a gente quer para o dia seguinte, a gente começa a desenvolver empatia, uma linguagem emocional de conexão. Então, é algo muito simples, mas é super transformador. Que tal colocar em prática aí na sua casa?
Então, os maiores treinadores emocionais de uma criança não estão no clube, gente. Não estão nos times, estão no café da manhã, estão no banco do carro, estão no sofá da casa. São vocês, pais. E no próximo episódio, a gente vai falar mais sobre como equilibrar essa exigência e o acolhimento. Como ser firme sem deixar de ser duro demais. Como achar esse equilíbrio que é o ideal para a formação do atleta emocionalmente saudável, mentalmente saudável. E a parte física deixa com o coach dele, deixa com o técnico, deixa com o clube e tudo mais. Então, a inteligência emocional começa em casa, começa com o seu exemplo. E é isso que a gente está aqui para conversar bastante, para ajudar vocês, pais, no dia a dia aí, para potencializar os resultados desse jovem campeão. Nos vemos no próximo episódio.